Então veja, mano, todo respeito. Omisso eu não sou. Incompetente eu não sou. Eu não admito ser chamado dessa forma, tá? Porque eu não sou, tá? E quando eu falo que o Corinthians tem recuperação, independentemente de se tornar sociedade anônima, como está sendo dito, eu tenho um pouco de janela para falar disso. Eu trabalho com reestruturação de empresas há 20 anos. E eu defendi uma tese de doutorado com essa temática. Na PUC de São Paulo, meu professor foi o Paulo Feus, que coincidentemente estava lá no programa da CNN com você. Vamos lá, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, associação criminosa. Desculpa. Isso aqui, quando eu vejo, eu falo, porra, tô falando de quem? Do PCC? Eu tô falando de quem? Do Comando Vermelho? Não, é um clube de futebol. E, infelizmente, é o clube que eu torço. Então, eu tô revoltado de fato. Não sei quem é, hein? Também nunca vi. A CNN entrevistou ele e ele falou, vamos ouvir aí. Me incomoda o movimento externo. Primeiro você criar um movimento externo de pressão para depois se discutir internamente. Algumas manifestações dos líderes aí do projeto também incomodaram, no sentido de, nós não queremos fazer parte da política suja do Parque São Jorge. Bom, desculpa. Então, você quer debater dentro do Parque São Jorge, qualificando os atores políticos do Parque São Jorge como sujo. Desculpe, eu não sou sujo. Eu não sou sujo. E não admito ser chamado de sujo. Né? Então, isso incomodou e gerou um desgaste, evidentemente. Né? Agora, o projeto, ele contém algumas premissas ali que não há comprovação. Então, olha, temos pesquisas de que é viável sim a captação de recursos na órbita de 1,6 bi. Tá, quais pesquisas são essas? Quem realizou essas pesquisas? As pesquisas foram mostradas? Não foram mostradas. Né? Outra coisa, a captação de aportes nesse valor necessitam, né, de autorização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM, ela tem uma série de regras para as empresas que podem captar, com todo respeito aos membros da Safiel. Aquela pessoa jurídica que eles constituíram, se não me engano, a Invasão Fiel S.A., ela não consegue atender aos requisitos formais para a captação de recursos. Ou seja, eu tenho um processo aí e um projeto, né, um pouco capenga, com algumas questões que efetivamente não param de pé. Eu particularmente, eu não conheço ele, não sei quem é esse conselheiro, mas eu particularmente nisso aqui eu concordo com ele. Agora, quando a gente fala com... Mas peraí, você concorda com ele quando, por exemplo, os membros da Safiel falam, nós precisamos discutir a respeito dessa política suja dentro do Corinthians. Ele fica incomodado com o termo. Olha, mas querem discutir, usaram esse termo, política suja. Ô Pedro Paulo, não sei em que mundo você vive, mas, por exemplo, quando você tem um ex-presidente, réu confesso, no uso de um cartão corporativo para despesas pessoais, inclusive balada, cachaça e remédio para dar aquela... Não, assim não, mano. Minha mãe tá vendo. Um beijo da Rebeca. Quando você tem um ex-presidente que passa por cima de uma recomendação do departamento jurídico em não assinar um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, ele assina, lesando o clube, e ele falou, assinei porque eu tenho culhão, ou seja, atitude dolosa, é outro réu confesso. Você não acha que isso aí é política suja? Você tá de brincadeira. Exato. O que eu tô falando em relação a Safiel, eu concordo com ele. Agora, o que é mais louco é o seguinte... Ele chama o Safiel de projeto capenga no final. Ele dá uma cutucada na Safiel. Pois é, boa é a administração que ele participa e que ele apoia. Eu vou dizer um negócio pra você, cara. Quando as pessoas falam que isso tem solução, parece papo de louco, tá? Tem. Mas não tem. Olha, agora sim, estamos então com o Paulo Roberto Bastos Pedro, né? Do Conselho do Corinthians, membro do CORE. Ele pediu um direito de resposta aqui no Estádio 97, em virtude, né, de declarações que o senhor Maurício Borges fez no dia 17. Fez no 17, mas o próprio Maurício falou assim, eu vou responder o que tiver que ser respondido. Fato. Né? Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, Sombra, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Diga, senhor Paulo, o que o Mano falou, que esse aqui é um direito de resposta. Eu já falei com a mãe dele já pôs ele de castigo. Sombra, eu posso pedir desculpa pelo meu irmão antes de saber o que ele falou, tá bom? Vamos lá, desculpado. Paulo.
Desculpado. Vamos lá, Não, Paulo, diga aí. Primeiro, deixar muito claro que eu sou ouvinte de vocês, né? Então, admiro o trabalho de vocês, gosto, ouço vocês há muito tempo, então não tem qualquer animosidade ou coisa do tipo, mas é que algumas verdades devem ser restabelecidas, né? Então, no programa do dia 17, né, o Mano disse que tinha surgido aí um revolucionário, e aí citou meu nome, e disse, olha, com declarações cretinas, ele disse que o Corinthians só precisa de uma administração austera, todos vocês são incompetentes, ridículos, omissos, aprovam as contas e tomam champanhe, né? Sendo que no dia anterior, lá na rede de TV, ele tinha dito que eu fazia parte, que legal era a administração que eu fazia parte, que é a administração suja, né? Então, vamos lá. Eu não sou administrador, não faço parte da gestão do Corinthians, eu sou conselheiro, eu sou membro do CORE, não sou da gestão do clube, faço parte do órgão legislativo, né? Quando eu falei que o Corinthians precisa de uma gestão austera, talvez ele tenha pego só o corte, mas eu falei uma série de outras coisas: gestão austera, transparência, governança. Disse que o Corinthians precisava tomar remédios amargos, né? Uma recuperação judicial. Falei sobre a possibilidade de, na recuperação judicial, o Corinthians constituir uma sociedade anônima do futebol, nos termos da lei de sociedades anônimas e também da lei de recuperações e falências, para emitir debêntures fútil e pagar diretamente os credores. Coisa muito diferente de constituir, como ele disse lá no programa da CNN, eles querem uma SA para investir dinheiro para eles gastarem. Não foi isso que eu disse, né? Então, várias informações não verdadeiras sendo ditas acabam se tornando uma verdade. Eu nunca comemorei com champanhe a aprovação de contas, nunca tomei champanhe lá dentro do Corinthians, desconheço essa prática. Reprovei contas do André Sanches em 2021, reprovei as contas do Andrés de 19 e de 20. Defendi a reprovação de contas do Duílio em 2023, referente às contas de 2022, enquanto boa parte da imprensa achava o Duílio um bom gestor, e tinha gente que queria que o Duílio pudesse até concorrer a uma reeleição, e eu estava lá tomando pedrada porque defendia a reprovação das contas. As contas do Augusto eu não só respondi, não só defendi a reprovação, como no CORE eu apresentei um relatório com todas as ilegalidades praticadas pelo Augusto por escrito, tá? No Corinthians, na Assembleia Geral que teve para o impeachment do presidente empichado lá, eu tive que ir com segurança, porque o pessoal do Augusto queria me pegar. Então veja, mano, todo respeito, omisso eu não sou, incompetente eu não sou, eu não admito ser chamado dessa forma, tá? Porque eu não sou, tá? E quando eu falo que o Corinthians tem recuperação, independentemente de se tornar sociedade anônima, como está sendo dito, eu tenho um pouco de janela para falar disso. Eu trabalho com reestruturação de empresas há 20 anos. E eu defendi uma tese de doutorado com essa temática. Na PUC de São Paulo, meu professor foi o Paulo Feus, que coincidentemente estava lá no programa da CNN com você. Então, algumas verdades devem ser restabelecidas, que não... Veja, não quero me degladiar contigo, muito pelo contrário, adoro o seu programa e estou vindo aqui para esclarecer. Por exemplo, só para citar o respeito que eu tenho por você, tem um influenciador aí qualquer que não merece nem que o nome dele seja citado, que ele disse coisas como vai tomar caju, referindo-se a mim, e sugeriu que eu sou um vagabundo. Cara, eu não vou nem responder gente desqualificada, tá? Gente desqualificada eu não vou responder. Agora você, que é um comunicador de massa, de respeito, eu acho que eu precisava responder e trazer essa questão aqui para você, porque talvez você não soubesse de todo esse contexto, tá? Era basicamente isso. Não, mas antes de mais nada, Paulo Pedro, boa noite. Obrigado pela audiência do programa. Eu só vou contestar alguns pontos aí. Em boa parte você tem razão. Quando eu disse a respeito de declaração cretina, eu falei mesmo. Mas aí não é a respeito de administração. Até uma correção, você falou Rede TV, foi na CNN, até a matéria que você deu para eles ali. Não, sem problema. Só pontuando com relação a isso. E o termo, eu não falei administração suja. Eu critiquei a sua frase quando você, primeiro, começa criticando a Safiel. Você fala que o modelo associativo é um projeto que você ainda acredita. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Eu acho que é falho.
Eu acho que hoje é um sistema contaminado que vive para bajular conselheiros que estão lá muitas vezes aí para benefício próprio ou através de interesses, mordomias ou quem sabe até algo mais, porque o Corinthians hoje, infelizmente, essa indecência que a gente tem visto, com relação aí à minha frase que eu critiquei dentro da sua declaração quando você fala, eu me sinto incomodado quando falam o Corinthians faz parte hoje de uma política suja. Falou, porque eu não sou sujo. Quando você fala isso, Pedro, desculpa, você está individualizando a crítica. E hoje, quando a gente fala a respeito de política suja, a gente não está falando de A ou B. Eu costumo, de verdade, quando eu vou fazer alguma crítica aqui, eu geralmente acabo generalizando. Eu falo de core, eu falo de conselho deliberativo, eu falo de conselho fiscal, porém, em algumas declarações pontuais, que eu acho que merece a ressalva, eu falo, por exemplo, da sua declaração, como eu já falei de algumas do Tuma, como eu já falei do Pantaleão. Eu critico pontualmente algumas, e nessa que você fala a respeito da Safiel, que você critica, eu discordo veementemente, e quando você fala de um modelo associativo, que o Corinthians ele pode ser a sua própria SAF, eu também discordo, porque hoje, Paulo, com todo respeito, o Corinthians ele tem algo que qualquer empresa séria precisa ter, e o Corinthians, desculpa, não tem, que é a credibilidade. O Corinthians hoje, ele é permeado por corrupção, o Corinthians hoje é permeado por situações aí indecentes e que enojam o torcedor do Corinthians. E quando você fala, eu me sinto incomodado quando eu ouço o termo política suja, porque eu não sou sujo, você está individualizando a crítica. Hoje o Corinthians, Paulo, com todo respeito, eu até vou concordar com você, ele não é uma política suja. O Corinthians hoje é uma latrina. O Corinthians hoje é um esgoto administrativo. E até para citar alguns pontos, Paulo, eu queria até falar a respeito de uma situação que eu acho que é muito grave. Por exemplo, você como conselheiro, você até falou, eu tentei isso, tentei aquilo, enfim. Mas eu vou colocar de novo no macro e não no micro. Não é uma crítica somente a você, mas quando eu falo a respeito de conselho frouxo, quando eu falo de conselho omisso, está diretamente ligado a situações como essa aqui. Por exemplo, o Corinthians, para mandar o Andrés para o comitê de ética, houve uma denúncia de um perfil numa rede social chamado Pastor Mala. Sendo que conselheiros que lá estavam, e quando eu falo bateram palminhas, durante tanto tempo, o Corinthians ele pagava quase 100 mil reais pro Gavioli, que era o diretor financeiro, fiscalizar as faturas desse cara e ele não fiscalizava. O Andrés, segundo até o próprio relato do Cássio Conserino, promotor público que investigou o caso, o Andrés alega que ele gastou 10 mil reais num Réveillon, porque ele confundiu os cartões. Ele foi indecente a esse ponto, de falar que ele confundiu os cartões. Eu tinha um cartão do mesmo banco, quem nunca confundiu os cartões? A senha era a mesma? Não era a mesma. Então precisaram aí de um perfil numa rede social, fazer a denúncia para que o Ministério Público investigasse o caso, porque os conselheiros não fizeram. Então, posto isso, quando eu falo a respeito de conselho omisso, eu ouço a declaração do Pantaleão, o Paulo, com todo respeito a você, tá, que está agora ouvindo em nome dos conselheiros, e repito, não é uma crítica somente a você, mas, por exemplo, eu ouço o Pantaleão falando o seguinte, olha, não mandamos ainda o Andrés por comitê de ética, porque a nossa investigação é mais minuciosa do que a do Ministério Público, porque a gente não quer saber somente aonde foi gasto o dinheiro, a gente está querendo saber aonde estão as milhas do cartão, para quem foram as milhas. Desculpa, é outra declaração cretina por parte do Pantaleão. Você tem razão. Então, você tem razão. Porque o elemento base... Você tem razão. Não, mas só para não perder aqui... Não, você pode até depois pontuar tudo, Pedro, perdão, só para não perder a linha de raciocínio. Então, é uma declaração que eu também considero cretina. Porque a partir do momento que ele tem um elemento base para expulsar o cara, e quando eu falo de conselho omisso novamente, é justamente os caras, ao invés de mandarem esse cara pro conselho de ética, expulsarem ele do clube, porque ele é um réu confesso no uso indiscriminado de cartão corporativo para uso pessoal... Os caras estão querendo mandar pro Comitê de Justiça, mas posto isso, eu vou citar ainda mais alguns tópicos, Paulo, que eu acho que são interessantes aqui pro ouvinte que não tá muitas vezes aí antenado em tudo que tá acontecendo dentro do Corinthians. Fora essa declaração dele, o próprio Core, que você faz parte, Paulo, eu não sei, desculpa, você é membro vitalício do Core ou você é o secretário do Core? Eu sou membro eleito. Membro eleito. Perdão, mas o Core, pra você ter uma ideia da indecência que é o Corinthians hoje, Paulo, diante dessa situação cretina que envolve esse uso do cartão corporativo para despesas pessoais do Andrés, o Core votou 9-7 para a ida dele, ou seja, foi uma votação apertada, quando deveria ser unanimidade, um cara que faz uso de um cartão corporativo de uma empresa para uso pessoal, para comprar cachaça, para ir para restaurante caro, para comprar remédio, para endurecer o negócio. Foi isso que ele fez. E fora isso, Paulo, ele alega que ele gastou 10 mil reais. O Cássio Conserino investigou e levantou um gasto de 480 mil. Parabéns, Gavioli, você que era o diretor financeiro na época e não investigou isso. Agora, passando um pouquinho para a gestão do Duílio. O Duílio, ele assinou um contrato, Paulo, com uma empresa sediada num terreno baldio, e inclusive ignorando a recomendação do departamento jurídico em não fazer.
E ele falou pra mim na CNN, numa declaração que eu contestei ele falou, eu fiz porque eu tenho culhão. Ou seja, é atitude dolosa. Ele agiu de atitude dolosa perante ao Corinthians e esse cara também deveria ser expulso. E ele não foi. Inclusive, fora isso, também tem uma investigação do Ministério Público aí, supostas notas frias aí emitidas para o clube em nome do mini mercado inexistente na Zona Sul de São Paulo. Tem um restaurante aí na Zona Leste de São Paulo também emitiu notas para dentro do Corinthians e ele não soube explicar quem era a pessoa que ele negociava. Inclusive o próprio Duílio, ele pediu a interrupção da investigação na Justiça e o juiz negou essa liminar para ele. Vamos falar agora de um fato recente, o sumiço de uniformes, quase 7 milhões tirados de dentro do almoxarifado do Corinthians aí, de material desviado. Fora isso também, as últimas gestões do Corinthians, ô Paulo, quando eu falo que esse conselho, para mim, é omisso, é negligente, muitas vezes aí compactua com tudo que está acontecendo. O Corinthians, ultimamente, quando o torcedor abre o site para ver notícias do clube, ele não vê, por exemplo, a parte interna ali, o que acontece dentro do campo. Ele está vendo o que acontece internamente dentro do clube, com notícias que o Corinthians está sendo ligado por, vamos lá, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, associação criminosa. Desculpa. Isso aqui, quando eu vejo, eu falo, porra, eu tô falando de quem? Do PCC? Eu tô falando de quem? Do Comando Vermelho? Não, é um clube de futebol. E, infelizmente, é o clube que eu torço. Então, eu tô revoltado de fato. E quando eu falo isso, Paulo, me entristece muito. Porque, cara, hoje o corintiano, pelo menos boa parte da torcida do Corinthians, tem no Cássio Concerino, o promotor do Ministério Público que está investigando tudo o que acontece no Corinthians, um herói. Porque ele tem feito o que muitas vezes o conselho deveria fazer e não faz. E quando a gente fala a respeito dos conselheiros, ô Paulo, pode ser que você tenha talvez uma outra ideia, você tenha talvez aí um outro posicionamento, mas boa parte bate palminha sim para dirigente, porque conselheiro de clube de futebol, ele age em grande maioria em benefício próprio, ele aprova ou reprova contas de acordo com a predileção política. E quando o cara fala, não quero o SAF no meu clube, eles não querem perder a boiada que eles têm. Eles não querem perder os benefícios que eles possuem dentro do clube. Então, desculpa, Paulo, eu sei que muitas vezes isso pode tocar você, porque você pode falar, mas eu não penso assim, eu não sou igual a esses caras. Mas quando eu falo, eu repito, Paulo, eu não tô falando do micro, eu tô falando do macro. A minha crítica, geralmente, ela costuma ser generalizada e não somente para uma pessoa A ou B. Mas, por favor, fique à vontade agora para responder, Paulo. Mano, eu digo para você que toda essa sua revolta, eu também sinto. Tá? A questão do cartão do André Sanches, quem levou a votação no Core foi eu. Eu que levei o assunto à votação no Várias. Tá? Quem defendeu a ida do André Sanches para a comissão de ética fui eu e o Felipe Isabella. Tá? No Várias, na frente dele. Tá? Ele estava de frente comigo aqui. Tá? Falei, olha, você tem que ir para a ética, ponto. Tá? O Core mandou, não é que o Core pediu para a Comissão de Justiça apurar, o Core pediu a abertura do procedimento da Comissão de Ética. Eu não sei o porquê que está parado a Comissão de Justiça até agora. O Core já reiterou o ofício. Tá? Então, algumas coisas do Corinthians, eu concordo com você, não dá para entender o que acontece. Tá? Questão da Tausa, tem ata. A questão da Tausa eu cobrei o Duílio no púlpito do Conselho. Contratação do Yuri Alberto. Eu, juntamente com o meu grupo, cobramos o Duílio e fomos até o Parque São Jorge para que ele explicasse a negociação, onde ele cedeu, sei lá, 5, 6 jogadores lá pro time da Rússia. Agora, veja, mano, não é só conselheiro que bate palma, não, cara. Tem um monte de jornalista aí que fica batendo palminha. O Andrés, quando foi presidente do Corinthians, ia um monte de programa esportivo aí e tinha um monte de jornalista que passava pano pro Andrés. Duílio Monteiro Alves, em 2022, começo de 23, ia em programa esportivo e tinha jornalista que lambia o Duílio. Verdade. Tem jornalista aí que se o Duílio tirasse foto na piscina, morria afogado. Tem razão, tem razão. Hoje... Tem razão mesmo, muita razão nisso daí. Parabéns também. Pedrada no Benja, agora, pedrada no Benja. Não é no Benja, não é só no Benja, não, viu? Não é só no Benja, não. Tem outros aí. Tem um que fez um meme aí com a minha entrevista na CNN. Vou falar, o Vessone. O Vessone, se o Duílio fosse na piscina, ele morria afogado. Putz. E agora tá revoltadinho com o sistema associativo.